Olá, boa tarde. Estamos aqui de novo, ao vivo com vocês, mais uma live. Esperando que vocês participem como participaram da outra vez. Foi muito interessante, ficaram algumas perguntas por fazer. E nós estamos aqui prontos. Hoje, eu e o Dr. Bruno, nós vamos fazer uma dupla aqui, nós dois, participando e respondendo todas as perguntas de vocês. Estou esperando o Dr. Bruno entrar e a gente vai conversando um pouco. Também queria saber como vocês estão, como é que vocês estão passando esses dias. Aqui em São Paulo tem feito realmente uma temperatura maravilhosa, um sol fantástico e isso está ajudando, né, dar um pouco mais de ânimo para a gente, inclusive fazer um pouco de atividade física, quem pode fazer dentro da sua casa, do seu apartamento e não parar. Eu acho que a grande questão é produzir, na verdade, assim, criar uma rotina. Aguardando a entrada do Dr. Bruno para participar aqui conosco. Já várias pessoas, o Ricardo, ali. Olá, Dr. Bruno, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Dá um seu oi geral aqui para as pessoas. Olá, pessoal, como que tá todo mundo na quarentena aí? Muito E estudo. Você está bem também, clausurado aí? Tô bem, já até mudei aqui, tô sem barba. Ah, boa! Segui os conselhos do meu amigo Dr. Ciro Irano para evitar a transmissão do coronavírus, né? Conta isso. Isso é uma boa novidade. Conta pra gente. Na verdade, essa ideia de deixar, na verdade, não fazer a barba, mas deixar os pelos mais aparados, é meramente questão de higiene, porque se você mantém uma barba grande, você cria um ambiente de umidade, de calor, que é propício para a proliferação de bactérias, vírus, e aí, consequentemente, você aumenta o risco de transmissão de doenças no geral, né? De viroses ou infecções bacterianas. Então, assim, não existe nenhum estudo orientando exatamente que se faça a barba, mas o que a gente sabe é essa questão da umidade e do calor para a proliferação de micro-organismos patogênicos, né, que causam doenças. Legal, muito boa dica, legal. Todo mundo que está assistindo, que tem barba, ou que tem amigo, ou namorado, ou parente, vamos tirar a barba, gente. Doutor Bruno, várias perguntas aqui mandadas no direct e algumas que nós não respondemos na semana passada. A primeira, Joana, de Presidente Prudente, ela gostaria de saber qual o melhor horário para tomar sol nessa época de quarentena. Se ela tiver uma varandinha, né? O que você acha? Na verdade, sempre orientamos antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas, né? Que é quando a gente tem o sol mais brando, né? Na verdade, as incidências dos raios ultravioletas não estão tão fortes e até mesmo a gente tem essa orientação pelo risco de câncer de pele, né? Que a gente sabe que essa exposição esporádica, né? Ainda que seja uma ou duas vezes ou muito raramente, esses raios ultravioletas, nesse pico de 10 a 16 horas, a gente tem um aumento da chance de queimaduras solares, né, na pele e também aumenta muito o risco de formação de câncer de pele, né? Então, a orientação... Uma coisa que a gente tem que lembrar é sobre a vitamina D. Tem uma pergunta aqui, que eu vou até já aproveitar essa questão da exposição solar, perguntando se é melhor a vitamina D. Obviamente, Gabriel está perguntando sobre a vitamina D. Isso. Ela, obviamente, ela é estimulada pela radiação ultravioleta, mas essa briga, né, na verdade, toma sol, não toma sol, usa filtro ou não. Então, existem estudos mostrando se você tomar na varanda, ou colocando o pé ou o joelho para baixo, existe realmente uma possibilidade da síntese. E o mais interessante, eu acabei de receber aqui um nosso amigo, o dermatologista, Dr. Ariel de Londres, ele acabou de me mandar que acabou de sair um estudo da Universidade de Turim que mostra que os atingidos pelo Covid tinham grande parte carência da vitamina D. Então, isso explicaria um pouco do impacto nessa população de hipovitaminose D. Eu acho que isso é uma notícia super nova. Eu não sabia, não sei se já tinha chegado para você. O Ariel já tinha me enviado, eu cheguei a ler hoje pela manhã. Tá. Então, isso é interessante, pessoal, a vitamina D. E uma outra coisa, se os níveis de vitamina D no sangue, eles estão
realmente baixos, nós temos que suplementar. Eu acredito que a vitamina D hoje é modulador de imunidade. Então, suplementar um pouquinho. E, logicamente, a alimentação, né? Rico em vitamina D são o salmão, os peixes de água profunda. Uma orientação quanto à exposição solar, até para quem tem melasma, sempre fazer nesses horários antes das 10 horas e depois das 16, e também evitar ao máximo a exposição do rosto propriamente dito. Então, para que a gente consiga proteger, né, da piora do melasma, e você vai estar sintetizando vitamina D sem maiores problemas estéticos como o desagradável do melasma, né? Com certeza. Então, essa exposição durante 20 minutos, sem exageros, obviamente, para evitar queimaduras solares, não tem, pelo contrário, isso faz muito bem à saúde. Então... Com certeza. A Cida de Joinville, lá de Santa Catarina, fez aqui no direct, falando, ela tem uma pele com acne, e nesses dias o protetor solar dela acabou, ela usou o da mãe. Fez errado, né? E piorou a acne. E o que ela pode fazer agora para amenizar? Então, é aquela nossa velha história, né? O filtro solar é adequado para a sua pele. O que você orienta ela para essas pioras da acne dela que aconteceu? Na verdade, tem vários fatores envolvidos nessa quarentena. Por quê? A gente sabe que, primeiro, a gente não está conseguindo fazer consultas, né, com os pacientes. Então, os pacientes estão usando produtos de mãe, de pai, de filhos, que não são exatamente os que são mais adequados para cada tipo de pele, né? E também tem uma outra grande diferença, que é um adendo, que é a questão da alimentação, né? Acaba que todo mundo fugiu um pouco da sua rotina, tanto a rotina de horário, de acordar, horário de dormir, como também a questão de alimentação, né? Então, muita gente usa alimentação, isso, o que é mais fácil, e acaba entrando nas guloseimas, na alimentação rica em índice glicêmico alto, né, na verdade, e rica em gordura, né? Que a gente sabe que tem total relação com essa formação da acne, né? Então, principalmente as frutas secas, as castanhas e tudo mais. Hoje apareceu uma pústula aqui em mim. Provavelmente de fruta seca, que a gente tem comido muito esses nuts, e isso acaba realmente acontecendo, né? Bolo... Inclusive a Paula falou bolo aqui, exatamente. Eu mesmo fui um que até postei esses dias, comendo negresco e Coca-Cola, que não faz parte da minha alimentação. Não, o meu bolo eu fiz de banana, ficou maravilhoso, é totalmente fit. Eu coloquei lá no nosso grupo, todo mundo morreu de vontade de comer. Então, a orientação quanto ao filtro, só retomando a tua resposta, a orientação é que quem tem a pele oleosa, procure filtro solar para a pele oleosa, que tem aqueles efeitos matificantes, né? Que deixa a pele com um tom seco, né? E uma outra coisa muito interessante, se a pele ficar oleosa durante o dia, como você está em casa, meio à toa, assim, nessa quarentena, evitar ficar lavando o rosto com muita frequência, porque isso pode ocasionar uma oleosidade rebote, né? Então, você acha que lavando o rosto várias vezes ao dia você vai melhorar a oleosidade? Não, você pode piorar. Então, isso é outra dica que a gente tem que... Então, com o tempo, de repente, ficam lavando o rosto, e realmente não é o mais adequado. Tem uma pergunta aqui da Karina Palma, que ela pergunta: a falta de vitamina D pode acontecer na queda de cabelo? Karina, especificamente não. A vitamina D ela faz a modulação da nossa imunidade. Então, específico, só a vitamina D baixa não significa queda de cabelo. Precisaria pesquisar outras questões. Mas, obviamente, vamos pensar sempre aí na questão de estar fazendo a reposição em quem tem níveis baixos. Doutor Bruno, a Paula de Tapecerica, em uma semana que estou em casa, já ganhei peso. Qual o procedimento indicado para eliminar a gordura localizada depois que acabar essa quarentena? O que você indicaria para ela? Na verdade, a gente tem que esperar a quarentena acabar para saber qual foi o ganho real de peso, né? Com certeza. Então, ver até que ponto a gordura localizada aumentou, tanto nessa região da papada, que é a queixa dela, como na região dos flancos, abdominal. E a gente utiliza na clínica o Q-Sculpt, né? Que nada mais é que a criolipólise, que a gente faz promove o congelamento e a morte celular, né, dos adipócitos, que são as células de gordura. E com isso a gente tem a redução das medidas, no caso da papada e da região abdominal, principalmente. Mas a gente sabe que pode fazer também nos braços, tem outros locais do corpo que a gente pode utilizar o Q-Sculpting. Sim, e aí, obviamente, tentar colaborar para não aumentar esse peso, não é?
tentando fazer uma alimentação mais natural, frutas, verduras e tal, e evitando muita carboidrato de absorção rápida. São as farinhas brancas, né? Então também é mais fácil comer pão, bolacha, né, Ivone? Ivone da nossa adora bolacha. Ivone, diminui a bolacha. Por quê? Esses produtos com farinha branca são os famosos carboidratos de absorção rápida. Eles têm uma absorção muito rápida, isso pode aumentar colesterol, tendência a diabetes. Então, o ideal é você dar os integrais. Então, arroz integral e sempre com algum carboidrato, uma proteína, para não ter essa absorção muito rápida. E aí, obviamente, esse peso não vai ficar tão intenso. A Flávia está perguntando aqui, olha, a quarentena estou um pouco de queda de cabelo. Por que será? O que você acha, doutor Bruno? Então, a gente tem alguns fatores relacionados. A quarentena, por si só, já gera uma ansiedade generalizada, né? Então, o nosso emocional já fica afetado só por essa incógnita que essa pandemia tem causado em todos nós, angústia, preocupação. E a gente sabe que a queda capilar, na verdade, ela tem um espectro bem amplo. Mas uma delas é o eflúvio telógeno, né? Então, provavelmente, essa queda capilar da Flávia possa ser um eflúvio telógeno que tem um fundo emocional predominante. Não podemos falar isso porque nós não avaliamos clinicamente. Mas o que seria interessante, além da gente saber dessa questão emocional, é fazer uma pesquisa hormonal, saber como é que estão os níveis de hormonais da tireoide, ferro, ferritina, TSH, T4 livre, zinco, né? Aquele perfil laboratorial que faz parte da rotina ambulatorial das nossas consultas de queda de cabelo, né? Então, seria... Eu acho que não deve se menosprezar os exames. Não podemos dizer, é somente emocional. Isso, exato. Terminada a quarentena, Flávio, faz um screening total, o seu dermatologista vai lhe fazer, que é importantíssimo você tirar qualquer causa, né, física que possa estar justificando. E eu acho que é interessante também falar para Flávio que essa queda de cabelo ela pode ser temporária, porque você falou muito bem do eflúvio, mas ela pode ser um indício da alopecia androgenética, que é outra questão, que é a tendência que nós temos na calvície masculina e feminina. Então, o dermato vai saber dar esse diagnóstico direitinho. A Sarra, quem já fez o sculpt em janeiro, ainda está fazendo efeito nessa quarentena? Sim, em janeiro. Normalmente, nós esperamos resultado até 60, 90 dias. Mas com 60 dias, aquela célula que foi congelada, ela já deve ter sido destruída, que nós chamamos de apoptose. Então, é interessante fazer a comparação fotos. Nós sempre fazemos fotos de comparação antes e depois. Na verdade, o melhor efeito é com 90 dias, né? Que é a orientação que nós damos. O melhor efeito é em torno de 90 dias, que são 3 meses. Né? Então, se ela fez em janeiro, ela ainda não chegou no resultado ótimo da criolipólise, que seria no final de março, mais ou menos, e abril. Né? Coincide, inclusive, com a pergunta da Cláudia de Santa Catarina. Ela fala da papada, ela tinha ouvido falar dessa culminis, nós já temos na clínica. Sim. É uma ponteirinha muito pequena, que é colocada exatamente aqui no duplo queixo, e aí você vai congelar e vai até melhorar o seu contorno facial, vai deixar o ângulo, o rosto mais harmônico. E ela pergunta também sobre as enzimas. O que você gosta das enzimas ou não para a região das gorduras? Os famosos fatty empties, né? São substâncias injetadas. Isso. Na verdade, nós na clínica utilizamos como aliados, né? Então, nós utilizamos tanto a criolipólise como as enzimas. Eu não acredito que um procedimento substitua o outro, né? Eles são complementares. Então, o que a gente costuma fazer, dependendo da quantidade de gordura, né? No caso da papada submentoniana ou mesmo do abdômen, nós avaliamos, se tiver uma quantidade muito grande, nós tendemos a preferir que se inicie com o sculpting, com a criolipólise, né? E após os 3 meses que a gente atinge um resultado ótimo, a gente reavalia e vê se as enzimas podem entrar como um tratamento complementar. E, na verdade, a gente tem que ver se não tem flacidez junta, porque às vezes tem a gordura e a flacidez e só o congelamento não vai conseguir resolver. A gente associa a radiofrequência. Tem uma pergunta aqui da Andressa perguntando que as mães que estão amamentando com queda de cabelo, as mães amamentando até 6 meses podem
ter essa queda de cabelo, que é o eflúvio. E também está pedindo uma vitamina. Não, a gente não acredita assim, simplesmente dar uma vitamina sem ter o diagnóstico correto. O primeiro importante é essa visita ao seu médico, tá? Aqui tem outra pergunta da Sônia, de Campinas. Ela fala o que está acontecendo com ela na quarentena, né? Está tendo insônia, consequentemente as olheiras pioraram com força total. Se tem algum procedimento para as olheiras. Eu gostaria de agendar uma consulta, vai ter aí alguns telefones que você vai ter contato para poder agendar. Eu gostaria de falar aqui, essa questão do sono é fundamental. Eu sei que é difícil, que existe muito estresse, mas nós temos que tentar conciliar o sono, porque ele é modulador também da imunidade. Uma noite bem dormida vai melhorar o seu astral, o seu humor e vai ajudar na sua saúde. E existem alguns estudos falando da melatonina, que é o hormônio do sono, que você pode tomar direto, não só para induzir o sono, mas com efeito antioxidante. Voltando para as olheiras, doutor, o que você sugeriria para ela que piorar as olheiras? Eu falei do sono, mas de tratamento, o que você sugere? Na verdade, a gente sempre fala que a olheira tem 3 componentes, né? Componente anatômico, que a gente consegue tratar com preenchimento de ácido hialurônico. Tem também a questão da vascularização, são aquela olheira que a gente chama de vascular, que faz aquela sombra escura devido à grande quantidade de vasos, que aí a gente lançaria a mão de tecnologias, como a luz pulsada, né? A gente poderia usar a ND-IAG também. E tem aquela que é pigmento propriamente dito, ou seja, é excesso de depósito de melanina nessa região, que muitas vezes tem um cunho genético, né? Geralmente esses pacientes que têm essa olheira muito com predomínio de pigmento... Você já vai ver que é daquela família. Isso, pode ir atrás do pai, da mãe, de algum familiar que eles têm esse componente. Então, realmente é uma coisa difícil de tratar, mas como a gente tem vários componentes, a gente tem que ter um tratamento para cada tipo de componente, que vai desde preenchimento com ácido hialurônico, tem também a questão da luz pulsada, do ND-IAG, e também existem peelings, clareadores que podem melhorar essa questão do pigmento. Então, são vários os tratamentos, é bem extenso, na verdade. E existem cremes específicos para contorno dos olhos que têm clareadores junto. A Daniela, a sobrinha da Celita. Oi, Celita, tudo bem? Um beijo, saudade. Ela fala, tia, né, falou para a Celita, eu tenho umas bolinhas no nariz e queria saber se tinha como tirar com algum hidratante. Olha, Daniele, às vezes não é simplesmente hidratar, ressecamento. Às vezes pode ser, a sua idade deve ser pré-adolescente, o início de um pouquinho de acne, que são aqueles pequenos cravinhos que dão esse aspecto áspero. Então, esfoliação em casa e qualquer hora a Celita leva você lá para a gente dar um acidinho, porque nada melhor para esses cravinhos o uso de ácidos, mas sob controle. Tem ácidos que podem ser usados no verão, ácidos no inverno, então é legal a gente te dar uma orientação, tá bom? Doutor Bruno, tem uma pergunta específica para você. A Joana de Joinville, ela fala que tem cabelos cacheados. Se você sugere alguma coisa, como é que ela pode hidratar em casa? Cabelo ressecado e cacheado. Na verdade, o que ela tem que manter, que é a limpeza dos fios, que pode ser diária sem problema nenhum, e também investir na questão da hidratação, né? Então, fazer máscaras com uma certa frequência, umas 2, 3 vezes por semana, né? E muito cuidado na hora de fazer a máscara é a questão da manutenção do pH do cosmético, né? Evitar ficar colocando a mão quando for aplicar a máscara para não alterar o pH e mudar o efeito. E sempre respeitar a questão do tempo que é orientado para que se faça essa hidratação. Então, as pessoas falam, se eu deixar muito tempo vai ser melhor? É uma dúvida isso, né? Não. Na verdade, se você extrapolar aquele tempo que existe até mesmo nos rótulos de quanto tempo o produto necessita para que ele consiga agir, não vai ter benefício algum, você vai estar desperdiçando seu tempo, né? Então, é muito importante que você invista em alguns hidratantes que têm concentração alta de lipídios, como óleo de coco, óleo de oliva, alguns concentrados de minerais, como óleo de macadâmia, a manteiga de pistache, inclusive faz parte da nossa manipulação de creme de óleos, né, para áreas ressecadas. E também outros concentrados de vitaminas, como extrato de gengibre, de frutas vermelhas, proteínas do amaranto. Então, existem vários
vários produtos de origem vegetal mesmo, que tem alto poder hidratante, que vai ser capaz de hidratar os cabelos crespos e cacheados, né? E tem E eu mais não sei alguma... tem aqui uma dica, porque assim, eu acho que as pessoas não sabem, nós temos um centro de terapia capilar, não é, Jerusa? Saudades de você, Jerusa. Porque tem uma frase da doutora Karine, da nossa equipe, que eu adoro. É o seguinte, ela sempre fala para o paciente entender, não adianta, se o terreno não é bom, esse fio de cabelo não vai nascer direitinho. Então, tratar desse couro cabeludo de uma maneira, fazendo detox, usando produtos certos, que é, inclusive o vapor de ozônio, que vai abrir aquela cutícula para esses princípios ativos que o Dr. Bruno falou absorverem. Então, esse tratamento de terapia capilar, nós temos a Jerusa, a gente vai deixar depois o arroba dela aqui para vocês tirarem qualquer dúvida, é uma associação dos tratamentos médicos, injeções, terapia regenerativa, microagulhamento para o tratamento da queda e da calvície. Então, nós somos 2 departamentos, tratamento capilar da haste e o tratamento médico com os medicamentos e os injetáveis. Isso é muito legal, vou deixar o arroba aqui da Jerusa. Tem uma pergunta muito interessante da Sarah Shui. Ela pergunta se o Cool Sculpting causa flacidez, o que a gente usa para flacidez, e ela pergunta sobre o Sculptra para flacidez. Então é o seguinte, o Cool Sculpting não causa flacidez. Acontece que às vezes você tem a gordura localizada associada com uma pele flácida. São 2 coisas. Então, às vezes, é melhor até não fazer o Cool Sculpting, tratar um pouco com, como você falou, com o Sculptra, que são os bioestimuladores, para deixar essa pele um pouco mais firme e depois avaliar. É uma questão de avaliação. Então, não é para, assim, achar que o resultado de um procedimento pode substituir o outro. Na verdade, como o Dr. Bruno falou, é a associação de técnicas que nos dão resultados melhores. Doutor Bruno, tem uma pergunta aqui de Teresina Denise. Olha, da minha terra, hein? Pois é. Ela pergunta, aquilo que você já respondeu, quanto mais tempo deixar os produtos de hidratação no cabelo, terei benefício? Aquilo que você acabou de dizer, não é? Isso, não tem benefício. Na verdade, o ideal é que você respeite o que tem nos rótulos dos produtos, para que aquele é o tempo suficiente para que o produto possa agir no seu cabelo, né? Então, não tem essa necessidade. A gente pode até fazer um paralelo, como os medicamentos, né? Então, você tem um antibiótico, tem que tomar de 8 em 8 horas, 7 dias. Existe um tempo que foi estudado, um tempo que foi determinado, então seguir realmente os rótulos e medicamento à receita do seu médico, obviamente. Tem uma pergunta muito interessante da Renata de Recife, nessa quarentena, se ela pode não usar filtro solar. Olha, Renata, eu acho o seguinte, nesses dias você pode realmente deixar sua pele respirar mais, você precisa fazer uma limpeza mais adequada, mas se você tiver direto com os tablets, o celular, o computador, eles também têm luz visível. Então você precisaria usar nessas situações. Mas assim, vou lavar o rosto, vou assistir televisão, você pode ficar um tempo. Acho que é até bom arejar um pouco. E aquilo que a gente fala, né? Sem filtro, sem maquiagem. Né? Na verdade, assim, sem filtro eu digo, não filtro solar, mas a cara limpa, lavada. É bom deixar um tempinho sim. E a gente não pode esquecer que, por mais que você não esteja se expondo ao sol, se todo mundo está naquela campanha do Fique em Casa, as pessoas estão aumentando o tempo de exposição com smartphones, com a luz dos notebooks, que a gente sabe que para quem tem melasma, se a gente não respeita aquela distância, se não usa filtro solar, a gente pode sim ter uma hiperpigmentação, né? Então, é importante usar filtro solar em casa, sim, justamente para a gente se proteger. Sim, ótimo. É exatamente isso. Aqui tem uma pergunta interessante da Tereza de Jundiaí. Como é que ela poderia cuidar das unhas, já que ela está em casa, lavando a mão muitas vezes, não pode ir na manicure? O que a gente poderia estar dando uma dica para ela? O que você acha? Hidratação nas unhas também? Desculpa, Ana, acho que travou um pouco aqui. Você pode repetir? Ela pergunta o que fazer com as unhas, já que ela está lavando demais as mãos. Então, obviamente, ela está vendo as unhas muito ruins, ela não pode ir na manicure, e se tem alguma dica que ela possa fazer em casa mesmo. Na verdade, a gente sempre fala que a mão tem que ser hidratada, né? Então, existem produtos próprios para hidratação das mãos e das unhas também. Então, existem alguns cosméticos. Tem alguns que teria que mencionar o nome comercial, né? Mas existe hidratação de unhas
como você quer citar algum, não sei se a gente... Não, na verdade, eu acho assim, a gente pode falar, existem alguns pincéis específicos para cutícula. Nós não indicamos tirar cutícula você mesmo, que você pode acabar. Na verdade, eu não gosto de tirar cutícula porque eu acho que a barreira contra bactérias e fungos é na cutícula. Mas você pode afastar essa cutícula, comprar, existem pincéis específicos de hidratação de cutículas e todo o creme que você usar na mão, que são os mais espessos por causa do excesso de álcool, que contém ureia, vitamina E, alguns óleos, macadâmia, etc. Esses cremes de pé e de cotovelo específicos, você pode passar também na unha, hidratar. A unha adora ser bem hidratada. Tem aqui uma pergunta da Cris Deb. Ela pergunta qual produto deve comprar para passar no rosto para firmar a pele. Olha, na verdade, assim, eu acho que existe um marketing muito grande, né, de produtos contra acidez, contra estria. Não existe nenhum milagroso. Não existe. Na verdade, assim, para firmar, são procedimentos mais dermatológicos, né? Bioestimuladores, laser, radiofrequência. Então, os produtos, eles têm uma absorção de 5%. Então, você não vai conseguir tirar uma ruga, nem vai eliminar celulite. Eles vão hidratar. Eu acho que eles têm uma função, sim, da barreira cutânea, de hidratação, e, obviamente, todos os protetores solares. Então, eu sugiro não investir em cremes caros com a promessa de firmar a pele. Tem que tomar realmente bastante cuidado. Existe até um certo apelo comercial, né, das empresas, prometendo resultados, e a gente sabe que não é bem assim. Então, sempre na consulta, a gente orienta, claro, que faça uso dos cremes, hidratantes, vitamina C, que tem ação antioxidante, clareadores, mas a gente sabe que esse tratamento ele é muito de manutenção. Então, a gente tem que associar esses produtos como sendo a tarefa de casa, né, de cada paciente, mas é muito importante que eles façam os procedimentos, injetáveis ou não, né? Desde bioestimuladores, toxina, preenchedores, como também os lasers, né? Os diversos tipos de laser. Então, eu observo que o melhor efeito, que não existe nenhum creme que vai firmar a pele, né? Existem os cremes que complementam o nosso tratamento, que é prescrito no consultório, que é feito na clínica, né? Então, essa é a minha opinião. Tem aqui uma seguidora, Deborah Ray. Primeiro ela falou, verdade que é marketing. Daí eu adorei a frase dela. More expensive does not mean it's better. Quanto mais caro não significa que é o melhor. A gente sempre fala na clínica. Às vezes um pote de creme marqueteiro miraculoso, você paga uma sessão de toxina botulínica. Então acho que é realmente custo-benefício e não se iludir. Tem várias perguntas repetindo as questões dos cabelos. A Rita falando que está perdendo mais de 100 fios por dia. Tem a Tânia da Vitória da Conquista, também está aumentando, porque ela está muito preocupada com a situação do país. Obviamente todos estamos, mas nós vamos sair disso. É só olhar para o céu, ver as nuvens passam. Tudo passa e nós vamos sair daqui bastante vitoriosos contra essa questão toda dos vírus. A Renata de Juiz de Fora, ela quer dicas de alimentos para não virar uma bolota daqui a 2 meses. Adorei a dela. Fala um pouquinho de novo para a gente, doutor. Então, o ideal é que a gente fizesse uma alimentação com baixo índice glicêmico e menor índice de gordura, né? Então, a gente iria, como você falou, evitar essas farinhas brancas, preferir algo integral, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante, ao invés de dar preferência para sucos, comer a própria fruta, né? Que a gente sabe que teria fibras que melhorariam o trânsito intestinal e estariam relacionadas à manutenção da microbiota, né? do intestino, que tem total relação com a saúde da pele, né? Com a imunidade. Hoje em dia a gente fala, o intestino é o segundo cérebro. E, assim, pegando umas dicas da Kênia, lá nossa nutricionista, o ideal é estar fazendo isso, comer 3 porções de frutas ao dia, legumes e as verduras bem verdes. De manhã, eu estou tomando, assim, pego 2 laranjas espremidas com 1 limão, põe um pedaço de beterraba crua e um pedaço de cenoura. Então fica um suco, linda cor, ele é altamente antioxidante e vai ajudar na imunidade. E gengibre também ajuda muito. Eu acho que a gente pode colocar o gengibre, esses temperos, a cúrcuma também, que é usado muito na Índia, eles têm efeitos antioxidantes e até anticâncer, alguns estudos mostrando. Então essa alimentação é super importante para melhorar a nossa imunidade,
para que a gente consiga passar com tudo isso, com uma boa saúde, influenciando inclusive no sono. A minha dica seria investir mais em proteínas, doutor Otávio, porque a gente sabe, fruta é importante, fruta é rica em vitaminas, mas a gente sabe que fruta é carboidrato. Então, não é porque fruta é saudável que a gente vai ficar comendo fruta várias vezes ao dia, porque a gente sabe que fruta engorda também, né? Então, tudo tem que ser dosado. Eu acho que o interessante é justamente evitar esses alimentos com índice glicêmico alto, né, que tenha muita açúcar, que tenha muita gordura, investir mais em proteína e fibras, justamente para melhorar esse trânsito intestinal. E a gente sabe, isso é um conceito de probiótico que está muito em voga hoje em dia, que a gente sempre prescreve até para acne, a questão dos lactobacilos, né? Porque a gente sabe que o que a gente come está totalmente relacionado com a saúde da nossa pele, justamente por causa desse conceito de microbiota, né, que a gente sempre fala em medicina. Sim, tem aqui uma frase da Deborah, elogiando, adorei vocês, muito real e on point. Ela mora fora, quando voltar ao Brasil vai marcar uma consulta. Será um prazer, que bom que você está nos acompanhando. A gente está gostando muito da participação de vocês. E como você falou, doutor, das proteínas, uma dica que eu sempre falo, quero comer de repente um pedaço de chocolate ou pegar uma bolacha. Junta com isso um pedacinho de queijo, uma proteína. Então a proteína ela vai retardar a absorção tão rápida das farinhas brancas. Eu acho que isso é uma dica legal que as pessoas acabam esquecendo. Olha só, a Denise de São Paulo, ela é médica, clínica geral, e pergunta para a gente, ela é clínica e está participando muito desses atendimentos, e ela, de tanto usar a máscara, começou a ter hematomas no rosto. Primeiro, parabéns para você, parabéns para esses médicos todos do Brasil, do mundo todo. Enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde, os da limpeza também. Parabéns, vocês estão na linha de frente, realmente aí batalhando, a gente só realmente elogia. E para hematoma, nós gostamos muito de arnica. Então, existem algumas arnicas, tanto via oral, sublingual, ou em gotas, e o creme de arnica. Isso a gente até prescreve muito quando os pacientes fazem preenchedor. Eu até peço um dia antes do preenchimento da toxina, começar a tomar arnica, porque diminui a possibilidade do hematoma, isso é sorte, mas a existência do hematoma, em vez de durar 7, 8 dias, ele pode diminuir o número de dias que esse hematoma vai acontecer. Sem conflito de interesse, eu acho que o Traumel seria um bom exemplo, um nome comercial da arnica, né, que a gente orienta para hematomas. E também uma orientação importante para esses hematomas, pelo uso de máscaras, enfim, o uso de compressas geladas, né? A gente sabe que é um poderoso anti-inflamatório, reduz edema, então a associação da arnica ou via oral ou aplicada na pele com essas compressas de gelo podem ajudar a reabsorver mais rápido esse hematoma. Exatamente, concordo plenamente. Assim que tem o hematoma, gelinho e compressão, como a gente faz lá na clínica, se tem alguma picadinha, aperta. A Camila de São Bernardo, ela pergunta se precisa usar filtro solar mesmo se o fator de proteção já está na maquiagem. O que você recomenda? Então, isso é uma pergunta muito frequente, né? Então, eu nunca confio no filtro solar que tem no pó compacto ou na maquiagem. Então, a orientação é que você use um filtro solar que realmente tenha lá especificado um fator de proteção solar de no mínimo 50, independente se você tem pele branca ou não. Eu acredito sempre que 50 seria o mínimo de proteção no filtro solar. E uma outra orientação é que a gente faça depois desse filtro solar uma última camada de maquiagem ou de pó, porque a gente não iria mais confiar nesse fator de proteção desses cosméticos, porque a gente sabe que eles não têm um fator de proteção tão alto, né? Concordo. E os filtros solares hoje em dia, existem algumas marcas e alguns laboratórios que já até lançaram o que chama de color dose. São pequenas, são 6 tons de pele, e você coloca uma gotinha desse color dose dentro do filtro solar branco que você comprou. Eu acho que fica um aspecto estético muito bonito e cada um vai achar o tom exato. Porque aqueles antigos filtros solares com cor, eles ficavam meio amarelado, meio laranja, não era ideal. Mas a indústria farmacêutica hoje, cosmética, cosmiática, chegou a um ponto de sofisticação incrível nesse aspecto.
Aqui, falando em filtro, a Joana de São Vicente, ela quer saber a diferença entre os filtros solares físico e químico. Dá uma resumidinha para a gente em relação a isso. Na verdade, os filtros físicos, eles fornecem uma proteção pela própria presença do produto, né? Que forma uma camada de proteção que a gente sempre orienta até em pacientes gestantes, por exemplo. Acho que tá a gente gosta de ser efeito barreira, como costumo falar. É o efeito como se estivesse passando uma tinta. Então, o filtro químico vai absorver e esse físico. E é muito importante o físico para pessoas que são alérgicas. Tem pessoas com a pele muito sensível. Então, acho que... Então, a diferença seria praticamente essa. O químico teriam substâncias que iriam ser absorvidas pela pele e o físico ele forneceria uma barreira, como o nome fala, física, né? Por isso que a gente recomenda para gestantes, por exemplo, esse filtro físico e para pessoas que têm pele sensível, né? Como você falou anteriormente. Olha, a Adri Peralta era uma antiga professora minha de Pilates. Um beijo. Você está na Itália, eu sei. Espero que esteja tudo bem com você. Me manda notícia depois no direct, morrendo de saudade. Eu tinha aula com ela. E a Elisete Marçal também, que é lá da Espiral, onde eu faço. As professoras vêm me dar aula aqui em casa. Eu adoro. Um beijo. Espero que vocês estejam bem. E nós estamos adorando as aulas de vocês online. Depois eu ponho o @ aqui da Espiral também, que dá aulas excelentes de Pilates. Um beijo para a Priscila, um beijo para a Fabi, que são minhas professoras. A Quitéria de Jundiaí, olha, o cabelo hoje está bombando. Ela queria engrossar os fios de cabelo e ganhar volume. Como é que ela faz? Complicado, né? Engrossar cabelo com produtos externos, simplesmente. Na verdade, essa questão de ganhar volume, de aumentar a densidade, uma das coisas que nós sempre prescrevemos é o minoxidil, né? Mas a gente teria que avaliar várias coisas, ver se ela realmente tem um fio fino, né? Então teria que ver a espessura do fio, teria que ver se ela realmente tem uma densidade pequena de fios, né? No folículo. Então é difícil falar sem avaliar a paciente, principalmente nessa questão de cabelo, que a gente não sabe se não existe uma alopecia androgenética associada. Enfim, ou se é só a característica propriamente dita do fio, né? Mas eu acho que o minoxidil seria um exemplo de tratamento mais acessível, mais fácil. Mas óbvio que teria que passar por uma consulta, né? Mas é importante orientar assim, que a característica da alopecia androgenética, que é a calvície, entre aspas, ela tem a característica do cabelo ficar fininho e curto, em miniatura. Os tratamentos, terapia regenerativa, MMP, vão dar como resultado o espessamento desse cabelo e aumentar esse comprimento. Então, são realmente medicamentos. E algumas vitaminas à base de biotina, cistina, cisteína. Na verdade, é um amplo espectro, é um tratamento bastante multifatorial. Aqui tem uma pergunta de dois seguidores, o Rony de Tietê e o Eduardo Quingoto de Bragança, sobre cicatrizes de acne, que já fez vários lasers, que já fez microagulhamento e ainda tem aquelas de Ice Pick. Você sugere algum tratamento específico para o Eduardo? São as mais difíceis, né? Na verdade, não é à toa que elas não sumiram, né? Com todos esses tratamentos que ele fez. Na verdade, são as mais difíceis. Geralmente, a gente associa uma técnica também com fenol, né? Então, acho que para essas Ice Picks seria o melhor tratamento, na verdade. Lembrei de uma técnica super antiga, eu aprendi isso lá. Que é a Cross. Exatamente. Mas usando o ATA 99%, não é isso? Isso, Fala um pouquinho sobre isso. Não, na verdade, a técnica do Cross foi preconizada com o ATA, né? Mas existe também, existe na literatura a utilização de fenol. Realmente é difícil você falar para o paciente em termos de melhora, porque essa é a cicatriz mais difícil de se tratar, né? Então, tem que fazer a técnica de cross seriada, pedir para o paciente estar sempre fazendo, para a gente ver o grau de melhora que ele obtém. Depende da profundidade, da quantidade do rosto. Então, é difícil sem avaliar o paciente, mas tem tratamento. Para deixar um pouquinho claro, para quem tem cicatriz de acne, basicamente a gente tem alguns tipos, mas eu vou falar de duas que são mais fáceis. Aquelas distensíveis, então você puxa a pele
e você vê que a cicatriz melhorou, essas são as melhores cicatrizes de acne que nós vamos conseguir resultados bons. Quando você puxa e percebe que aqueles, como se fossem poros dilatados bem profundos, é a Ice Peak. É essa que o Eduardo está falando, que são as mais difíceis. Então, nós sugerimos, na verdade, usar, é uma técnica cross, que pode ser usada ali diretamente, e vamos tentar o resultado, porque ele já tentou vários lasers, microagulhamento, e na verdade, cicatriz de acne é mesmo difícil, e nós temos que somar todas as tecnologias. Espero que tenha respondido. Rony, e o Ricardo e o Eduardo de Bragança. E ainda assim, a gente não consegue garantir que 100% das cicatrizes... Não, realmente não. O Eduardo de Bragança ainda continua perguntando, ele quer saber sobre as escovas Forel. Esse é o nome comercial, na verdade, Forel é uma tecnologia, uma marca sueca que lançou vários devices home. Tem escovinhas que tem uma tecnologia T-Sonic que vai fazer uma esfoliação. Eu acho assim, que também são produtos extremamente caros para você ter que tipo de resultado. Você vai ter uma esfoliação, vai ter uma renovação celular, que eu acho que você consegue com outros produtos bem mais baratos do que essa tecnologia. É uma novidade? É uma novidade, mas eu não recomendaria como primeira opção. Você deve ter realmente outras. E assim, quase acabando, que já nosso tempo está quase terminando. Foi rápido. Rita... Oi. Foi rápido. Foi rápido. E tem várias perguntas pendentes. A Rita de Maceió quer um suco detox para essa época do ano. Suco detox. Eu adoro cedo também tomar com tudo isso que eu falei. Eu alterno. Esse que eu falei da laranja, gengibre, cenoura, beterraba. No outro dia, os verdes. Então, couve, agrião, gengibre, espinafre, cruz, com um pouquinho de limão. Fica uma delícia. E eu acho que ele é um bom detox para essa nossa época do ano. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar essa live por 24 horas aqui. As perguntas não respondidas, elas vão ser respondidas aqui no direct ou na nossa próxima live, que a gente vai noticiar semana que vem. Doutor Bruno, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. As últimas palavras, por favor. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos e queria deixar uma mensagem aqui de esperança, né? Eu sei que o momento é de muita ansiedade, muita angústia, mas nós temos que ter fé e esperança que dias melhores virão. E nós, daqui a pouco, voltamos aos atendimentos. Então, quem quiser marcar, logo, logo nós estaremos de volta, atendendo a todos aí com o maior prazer. E já estamos ansiosos para que a gente volte a trabalhar, né? Então, a rotina faz falta. Eu brinco que até do trânsito eu estou sentindo falta, né? A gente adora o que faz. Eu costumo dizer que lá na clínica, para mim é um parque de diversões. Trabalhar com vocês, com todos os médicos, a equipe administrativa, todo mundo, desde a entrada lá do Marcão da recepção, eu adoro. Então, realmente a gente está sentindo falta dessa rotina, dessa adrenalina, de cuidar de vocês. É uma área que a gente ama, que é a cosmiatria. Nós conseguimos melhorar a autoestima das pessoas. E lembrando que realmente tudo isso vai passar. E nós estamos passando isso, né? Ontem eu li uma coisa muito engraçada. O brasileiro tem muito bom humor. E falava assim, eu briguei comigo, a gente não está se falando. Então, gente, não vamos brigar com nós, não. Vamos falar com as pessoas. E 4 dicas, que eu até postei semana passada, no início da nossa quarentena. Vamos manter rotina. Tentar acordar no mesmo horário. Tentar fazer dessa quarentena, não férias, mas criar uma rotina. Levanta, lava a casa, passa aspirador, cozinha. 2, ligue para as pessoas. Se comunique. 3, mantenha a casa limpa. Não deixa bagunça. Isso não é legal para o nosso visual. O cérebro não entende o que está acontecendo. E bom humor. Eu sei que é difícil, mas bom humor faz parte, melhora a nossa autoestima, melhora a pele, melhora tudo. Um beijo. Eu acho que eu tenho mais uma dica. Eu tenho mais uma dica. Filtrar o que a gente vê na internet, né? Porque tem muita fake news, tem muita informação mentirosa, muita energia ruim aí em forma de informação. É verdade. A gente recebe muita informação, muita coisa, vários grupos de WhatsApp. Eu, normalmente, estou assistindo um jornal por dia. Nos primeiros dias eu ligava a televisão o dia inteiro, ficava infernizando. Hoje eu quero um jornal para me dar as informações logo no final do dia e depois minisséries, conversar com os amigos, ler, tem muita coisa. Voltei a tocar piano, enfim, tá tudo uma delícia. Um beijo para todo
Obrigado, Bruno. Até a Beijo semana para que vem, todos. vamos nos falando. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meditar. A Kim está falando para meditar, concordo. Eu comecei a meditar. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.